aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e também um novo mês, porque hoje é 1º de dezembro de 2025, dá início ao último mês do ano. E para começar o mês, ou para começar a fechar o ano, temos dossiê sobre o quê? Temos coisas muito interessantes. Primeiro, vamos abrir nosso vídeo falando sobre a perseguição que a direita sofre. Eu quero começar falando do Ramagem, para depois trazer mais aqueles textos que estão começando a se proliferar, onde o próprio consórcio reclama do consórcio sem citar nomes, falando que não dá para normalizar, né, o Estado Democrático de Direito que vigora no Brasil. Aí na segunda parte vamos falar sobre alianças e também sobre a direita. Tem um caso específico que rolou ontem, que eu quero dar meus 2 dedos de contribuição. E eu acho que é importante esse ponto, porque, como a gente tá falando bastante, a gente já vai falar da direita, né? O que a direita sofre na primeira parte, depois as confusões que a direita também sofre, mas não por conta do aparato judicial. E aí a gente vai para a terceira parte, que falaremos sobre questões políticas, que tem tudo a ver com a segunda parte, e também falaremos sobre perseguição, que tem tudo a ver com a primeira. E para falar dessa terceira parte, tem um reloginho ali, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo, mas antes de viajar... Na verdade, a gente já começa a viajar no tempo, a gente falar ainda do escândalo da Refit. Temos imagens, várias imagens, na verdade, e essas imagens começam e encerram o terceiro tema. Tem um grupo aí que não é o cimento da direita, mas é difícil contar a história da direita sem passar por essa turma que causa e segue causando muita confusão no Brasil. Enfim, vamos, que tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. E vejam só, nos últimos dias tivemos aí algumas questões relacionadas ao Ramagem. O sistema quer persegui-lo a todo custo. Ramagem está nos Estados Unidos. E aí o regime já começa a tentar buscar alguma forma aí de trazer o Ramagem para o Brasil. A turma da Globo fala o seguinte: Polícia Federal e PGR vem em caminho difícil para extradição de Ramagem. Na análise dos próprios investigadores, as imputações que pesam contra a Ramagem podem ser classificadas como crime político, o que por si só já representaria um obstáculo legal para efetuar o processo de extradição. Será que o governo americano ia olhar e falar, não, o Ramagem é um criminoso perigoso, né? Ou será que ia falar, pô, mais um cara perseguido, né? Meu Deus, dá um asilo aí pra esse cara. Aí o Vinícius fala, parece que não vai rolar. Para reforçar essa percepção, a CNN diz que extradição de Ramagem ficará a cargo de Marco Rubio, apontam especialistas, o que eu acho que deixa o consórcio meio triste. O consórcio, como um bom aparato aí de desinformação e perseguição, faz essa matéria, né? Essa manchete aqui já é o suficiente. A Veja publicou uma nota, e eu nem coloquei aqui, mas nas últimas horas o jornal O Globo fez um editorial totalmente dedicado para falar do Ramagem. O editorial é sobre o Ramagem, basicamente para querer destruir o cara e falar que o cara realmente tem que ir para cadeia. Aí a Veja fala assim, ó, ao contrário do que alegam os exilados, ou seja, a Veja tá falando que é mentira o que o Ramagem fala e todos os exilados, não há perseguição política ou ideológica, mas sim fartas evidências de crimes. Eu não vou entrar nos pormenores porque vocês acompanham esse caso muito de perto. Quem não acompanhou, quiser olhar, inclusive os pontos furados e tudo que foi desmentido ao longo do tempo, kimpaim.com. Atlas Brasileiro. O caso do Ramagem, vocês vão começar a encontrar muita coisa a partir da Tempus Veritatis, né? Que é quando o Ramagem passa a ser alvo, que é o quê? Janeiro de 2024. Então, a partir dali já tem mês a mês no Atlas os principais acontecimentos, o que saiu na imprensa. Aí o Max rebate muito bem falando o seguinte: jornalistas canalhas, depois vão arrumar alguma desculpa quando os Estados Unidos negarem a extradição. Farta evidências de crime, só se forem crimes de opinião. Talvez seja o único crime que o Ramagem cometeu, o que não existe nos Estados Unidos nem na lei brasileira. O que a imprensa deveria estar noticiando com muito mais preocupação, ainda mais se o consórcio, né, quer retomar o Estado de Direito, é isso daqui. Acabou até virando notícia em um portal ou outro, mas para não trazer notícia, trazer a fonte primária, que é quem sofreu na pele. A esposa do Ramagem postou aqui no history dela no Instagram, explicando o que aconteceu quando ela, que não é acusada de nada,
estava embarcando para os Estados Unidos com a filha, ou as filhas, né? Mas enfim, ao embarcar no aeroporto do Galeão com minhas filhas, eu fui surpreendida na entrada da aeronave por um mandato de busca pessoal expedido pelo Dom Pedro III. Durante o procedimento, tivemos todas as nossas malas retiradas do voo e revistadas, além de apreender meu celular, computadores e outros itens. O mais doloroso foi o pânico que isso causou nas minhas filhas de 7 e 14 anos. O constrangimento, o medo e a covardia que vivenciamos não podem ser descritos. Eu não sou alvo de nenhum processo judicial, não estou sendo investigada. Sou servidora pública efetivada há 22 anos, com cargo de procuradora do Estado. O único e ilegal motivo apontado para essa ação é o fato de eu ser casada com Alexandre Ramagem. Conseguimos embarcar porque não havia nada irregular. Confesso que toda a minha experiência e estudos nesses anos atuando na área jurídica não se aplicam mais no Brasil. Essa prática de abusos por parte de membros do Supremo, com ilegalidades cada vez mais absurdas e frequentes, não pode perdurar. Lutaremos sempre pela conquista de uma normalidade constitucional verdadeira justiça e garantia de direitos para o Brasil poder ter liberdade e prosperidade. Isso aqui parece normal para vocês? É tipo o caso do Jason Miller. Ia ser do Brasil? Opa, peraí que tu tem que falar aqui com a Polícia Federal. O Sérgio Tavares, jornalista, que veio ao Brasil, falou, opa, peraí, Sérgio Tavares. Vamos aqui conversar com a polícia também. Você fazer o que no Brasil? Aí vocês vão entender porque eu quis começar com Ramagem, a gente trazer os textos críticos da imprensa. Pessoas como Emanuel de Santana não surgem do nada. Você já deve ter escutado sobre o processo de radicalização de pessoas. O consórcio adora falar isso para acusar a direita. O processo de radicalização ocorre pelas mãos do consórcio, em especial da Rede Globo. É criminoso o que a Rede Globo faz, e ela nunca é punida por isso. A Globo publica a nota ali, inclusive, né? Ex-chefe da BIM, Ramagem leva segredos de Estado a fugir para os Estados Unidos. Você vê como é? Vários segredos de Estado. Aí o Emanuel de Santana fala, tem que interrogar o pai, a mãe, irmãos, tios, parentes e amigos, deixando-os uma prisão preventiva de forma a colaborarem com informações que levem ao retorno de Ramagem ao Brasil. Vocês acham que isso é normal? Você vai prender pessoas pelo simples parecer o que é amigo? Não, vou te prender, vou te colocar na cadeia. Ah, você é pai, mas vou te colocar na cadeia. Por quê? Porque o petista da rede social acha que isso é bonito, acha que isso é importante. Assim, isso aqui já ultrapassou até, sei lá, método de tortura, né? Porque já não é mais a tortura contra o Ramagem, mas contra uma imensidão infinita de pessoas. Quem é que não é amigo dele? Porque no Brasil hoje, você é amigo, se o regime falar que você é amigo, o regime vai falar que você é amigo e acabou e não importa. Pode ser uma pessoa que, sei lá, um atendente de uma padaria, o Ramagem comprou um pão, tiver uma foto de câmera de segurança, o Ramagem ele deu bom dia. Bom dia só se dá pra quem é amigo. Nem tente falar que o Ramagem só foi bondoso, o cara da padaria, não. Já é amigo, tem que ir pra cadeia. Olha o que acontece com o país. Não chegamos nesse estado de coisas à toa. A radicalização que eles tanto falam é isso daqui, ó. É a esquerda. E enquanto você tem uma massa de pessoas cada vez mais sanguinária, radicalizada, querendo aniquilar a direita no Brasil, a grande parte do povo brasileiro, eu acho que pode ser resumida em uma imagem, que foi uma imagem que circulou na internet ontem. É isso daqui. Olha a quantidade de gente na rua. Não é que não tem que celebrar, não. Celebra, faz parte do jogo, né? Futebol, o esporte mais amado do Brasil. Mas você consegue compreender que se o brasileiro como um todo tivesse essa mesma dedicação e empolgação para acompanhar a política, o país era um pouco diferente. Mas aqui foi a final da Libertadores, né? Ainda é um retrato do povo brasileiro. Segue dormindo. A maior parte dessas pessoas, mas eu apostaria, com base no quê? Com base em nada, mas eu apostaria que a maior parte dessas pessoas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Sequer ouviram falar que a esposa do Ramagem, sem responder a nenhum tipo de crime nem nada, sofreu, né, toda aquela perseguição, né, e não sei, aquele drama no aeroporto com 2 filhas menores de idade, uma de 7 anos. Por outro lado, nem todas as pessoas ali sabem, né, nem todas, não dá para generalizar,
Teve um vídeo que circulou ontem, mas como o áudio tá muito ruim, eu vou dar aqui. O áudio tá muito ruim e vocês pegam lá no Telegram, vocês já devem ter visto já. É o link ao vivo da Globo e o cara mandou um solta Bolsonaro. Eu soltei uma coisa pra falar, solta o Bolsonaro. Era da Sport TV, não sei se tava realmente passando na Globo, na Sport TV, mas tá aí. Mesmo no meio do povão, tem gente aí que tá ligada no que tá acontecendo. Falando de soltar Bolsonaro, tem pessoas que, em tese, estão soltas, mas também estão presas, que são os exilados. Ele pode não estar numa cadeia no Brasil, mas ele está preso, no sentido que ele não pode, às vezes, retornar para o seu próprio país, para o convívio com sua família, com seus amigos, com suas vidas. E aí, os exilados políticos gravaram um vídeo aí nas últimas horas, várias pessoas estavam publicando, falando que a dosimetria não resolve, sabe? Eles vão continuar presos, eles vão continuar isolados. Não vou poder voltar, não vou poder regressar para o país. São mais de 200 pessoas já exiladas pelo mundo. E Eduardo publica assim, ó. Exilados políticos dizem não à dosimetria. O vídeo foi postado pela ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. E depois o Eduardo segue falando. A anistia não é simplesmente uma pauta prioritária. É a condição necessária de existência política. Fiquem atentos aos posicionamentos de cada político hoje, pois amanhã eles pedirão seu voto. Alguém deu um RT e passou na minha timeline ontem a notícia de outubro da reabertura da investigação da suposta interferência na Polícia Federal, que Moro denunciou o Bolsonaro. Enquanto não tiver uma anistia, a partir de 2019, cara, não vai mudar nada. Você pode pegar até os peixes pequenos, né, as vítimas do 8 de janeiro, e mandar para casa. Não vão estar inocentadas, não vão receber uma indenização do Estado. Eu acho que essas pessoas deveriam ser indenizadas pelo que elas estão sofrendo. É um absurdo o que elas estão sofrendo. E os exilados continuarão aí, os inquéritos continuarão abertos. Então, para você realmente recuperar o mínimo de dignidade nesse país, é acabar com tudo. E para acabar com tudo, só com anistia. Para começar, porque depois tem que ter as indenizações. As vítimas do 8 de janeiro, elas tiveram suas vidas destruídas. Aí vem a turma do consórcio. Aquela turma direitosa que critica o consórcio sem citar o nome de ninguém. Primeiro veio o Fernando Schiller no final de semana, depois veio a Lígia Maria. Aquele texto no padrão de sempre. Nenhuma democracia liberal deveria aceitar como legítimo flexibilizar direitos por uma boa causa. Aí o Schuller fala que esta semana assistimos a mais um show do que se tornou um esporte favorito do nosso mundo de opinião, algo na linha, foi histórico prender esses golpistas e salvar a democracia, mas agora chega, né? Quem falou isso mais uma vez foi o Estadão. Mais uma vez foi o Estadão. Em editorial, junto com o William Vac, também do Estadão, sabe? Agora é preciso as instituições do Supremo voltem a respeitar o beabá do Estado de Direito. Custa criticar o Estadão? Custa, né? Pode custar o próprio emprego. A argumentação segue um padrão. De início, o elogio é exceção, venceu a democracia, leio em um texto mais animado. Em seguida, a bizarra lista de atropelos cometidos pelas instituições em sua missão salvadora. Inquéritos abertos de ofício, sem sorteio do relator, sem objeto definido, investigador, vítima, acusador e juiz na mesma pessoa, punições com base em tipificações genéricas, penas desproporcionais para quem não praticou violência nenhuma. O julgamento do Supremo, de cidadão sem foro, não individualização das condutas, censura prévia reiterada. Isso e a morte do Clesão. O brasileiro irrelevante que poderia ter ido para casa, para um hospital, mas caiu morto ali mesmo, no pátio de um presídio em Brasília. O resumo da ópera é simples. Ok, você cometeu uma tripa de ilegalidades, mas foi por uma boa causa. O velho samba, enredo da tradição autoritária brasileira, guardadas as proporções, foi arenga do lacerdismo nos anos 50 e 60, sempre a ideia de que era justificável a quebra na ordem democrática para salvar a própria democracia. Nesse ponto aqui até me surpreendi, né? Reconhecendo que esse discurso, não, vamos passar por cima de tudo e todos em nome de um bem maior. A turminha da UDN, os udenistas, como eles chamaram, liderados pelo Lacerda, realmente tinham esse comportamento do passado.
Aí ele segue. Ironicamente, a lógica é de um pedaço da própria direita, elocubrando sobre uma virada de mesa para defender a democracia. O que nossos bons herdeiros sugerem é um perfeito falso dilema, ou o golpismo ou a lógica de exceção. Fazendo isso, escondem o mais essencial, que nossa vitória real teria sido confortar, investigar e julgar quem agrediu nossa democracia, quem quer que seja, dentro das regras da própria democracia. Aí aqui já começa a piorar. O Fernando Schultz está reescrevendo a história. Gente, de coração, que pedaço da direita é esse querendo virar a mesa? Que pedaço de direita é esse querendo virar a mesa? Ele trata de um jeito como se realmente existisse algum bloco com representação política, talvez não um bando de gente que não bate bem na cabeça, virada isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Cara, do início até o fim de todo o processo ocorrido, não tem nada, mas nada envolvendo Bolsonaro e virada de mesa. Nada. Tem algumas conversas ali dos generais, que disse daquilo outro, de Bolsonaro, nada. Vínculo de Bolsonaro com o 8 de janeiro, nada. Aí se você for querer falar que, porque a questão lá de Bolsonaro, dos votos do segundo turno, o PSDB fez isso em 2014. Porque Bolsonaro, blá, 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 pipi. Bolsonaro saiu do Brasil, fez isso falando, voltem pra casa. Porque pipi, pipi, nada aconteceu. Pipi, mas porque se qualquer coisa que se cogitou, alguma das coisas, por alguma razão, não estavam, que seja na própria Constituição, e se sim ou se não, o resultado prático foi o que no final do dia? Colocou alguma coisa em prática? Teve alguma ordem? Nada. Então, assim, querer colocar que não, ou a gente vive no golpismo, ou a gente vive na democracia. Nem existiu esse golpismo. Nem existiu. Isso aqui é um desserviço no final do dia, sabe? É um texto aí para pagar de gostosão, para pagar de isentão, e no final do dia falar não, que realmente existiu um golpismo no Brasil, um golpismo que ninguém consegue te explicar qual foi. Aí depois ele termina no finalmente dizendo, quando se aceita que é legítimo flexibilizar direitos por uma boa causa, o que se está admitindo não é uma mera circunstância, mas um princípio, um desses que nenhuma democracia liberal deveria aceitar. Aí vem a Lígia Maria, outra profeta do óbvio. Não há justificativa para os abusos do Supremo. Valida brechas da garantia de direitos para evitar suposto mal maior, incita hipertrofia da corte e fragiliza a democracia que se alega proteger. Golpismo bolsonarista não apaga os excessos cometidos pelo Supremo. O golpismo bolsonarista, que golpismo é esse? Aí vai, em 22, o TSE proibiu a estreia de documentário da facada de Bolsonaro até o fim das eleições. No seu voto, Carmen Lúcia disse que a censura não poderia voltar ao Brasil sob nenhum argumento, mas que se tratava de uma situação excepcionalíssima. Esse mesmo discurso, que valida brechas na garantia de direitos para evitar um suposto mal maior, emerge agora no debate público com as condenações e prisões de Bolsonaro e militares por tentativa de golpe de Estado. A ideia é a seguinte: o Supremo avançou limites processuais, mas essa ação heterodoxa não elimina o ímpeto golpista dos investigados e foi necessária para defender o regime democrático. Por isso, concluído o julgamento, teria chegado a hora do Supremo retomar a normalidade. Trata-se, porém, de uma ideia perigosa, já que incita a hipertrofia mais alta mais alta corte do país, que há anos falha em sua autocontenção, e a fragilização de princípios fundamentais do Estado democrático de direito. Além disso, deficiências e erros no processo são capazes de reverter decisões no futuro, como mostra o desmando da Lava Jato promovido pelo Supremo. O que deveria ser ressaltado, portanto, é que o golpismo não apaga os abusos cometidos pelo Supremo, que já vem de longa data. O maior deles é a interminável inquérito das fake news, que a PGR usou como referência na construção de sua acusação contra Bolsonaro e militares. O golpismo não apaga. Aí ela lista mais uma vez, eu nem vou ler a listagem dela do que o Supremo já fez, e termina falando que enquanto parte da sociedade, da imprensa, continuar a justificar os excessos do Supremo, as exceções tendem a virar regra. Já virou regra. Não é uma tendência. Já virou regra. Já virou. Acorda. Acorda. É ditadura. Cadê? Bota o vídeo do Monarca aí. Acorda. Só para encerrar, esse comentário, eu gostei da analogia cultural que o Leonardo Coutinho fez. Ele publicou ali o texto do Pablo Hortelado. Quando a ação de golpistas tende a ser o fim de um ciclo de exceção.
Aí ele fala assim, ó, no Brasil, as instituições e a democracia foram esquartejadas e seus despojos expostos em praça pública. A mensagem e a excepcionalidade eram justamente para salvá-las. Agora, querem juntar os pedaços, esquecendo-se que um cadáver remendado nada mais é do que um Frankenstein. Pois é. E vamos lá. Vamos falar de direita, de alianças. Já começar com o assunto aí que mais rendeu ao longo do dia de ontem. Foi notícia. Peguei aqui só uma manchete para resumir o que é, mas trazer as duas fontes primárias. Michele e André Fernandes escancaram novo racha do bolsonarismo com briga sobre Ciro Gomes. O que foi que aconteceu? Os dois divergiram de forma pública do apoio da direita ao ex-governador Ciro Gomes, recém-filiado ao PSDB e possível candidato ao governo estadual. Pois bem, o que rolou? Teve lá uma festa de lançamento da candidatura do Girão, tava toda a turma lá da direita, Deltan Dallagnol, minha opinião vocês já sabem, e como eu não tenho o sobrenome Bolsonaro, eu me furto a fazer mais críticas, porque macaco sabe o pau que sobe. Ai, ai, ai. Enfim. E aí, no meio dessa confusão, a Michele Bolsonaro, em termos públicos, resolveu falar do André Fernandes. E depois o André Fernandes conversou com jornalistas e rebateu, né? Se defendeu. Assim, a pessoa fala do cara, eu acho que o cara tem o direito de contar a versão dele, né? Eu não acho que ele também tinha que ficar calado. Vamos aqui ouvir ambos, né? A Atsuki fez esse ótimo favor de colocar um vídeo na sequência do outro. O áudio não tá dos melhores, mas vamos que vamos. Na verdade, não consegue nem dar play no áudio, porque tá tanto barulho de fundo que o meu filtro de ruído para manter o som melhor, ele nem pega o áudio, sabe? Eu dou play aqui, eu fiquei aqui olhando, o som nem subiu. Deixa eu ver aqui se o do André tá melhor. Deixa eu ver aqui o do André. Coloca o André, que qualquer pancada do André aguenta. Melhor. Só que o presidente Só um pouquinho. mais para chegar aqui, frente à prova. Eu acho que agora até deu pra dentro. Falou assim, fazer aliança contra o homem que é opositor. Como é que ela falou? Opositor da direita? Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita do Brasil. Falando do Ciro Gomes, né? Aí ela tá criticando não só o André Fernandes, ela critica o Carmelo Neto, né? Que inclusive os meninos estão na frente do diretório do PL lá no Ceará. Aí o André Fernandes depois rebate a situação. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma comunicação errada. O presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio, dos parlamentares, pediu pra gente ligar pra Ciro Gomes. Ficou acertado que... Também não sei se tá muito bom, mas ele tá falando, o próprio Ciro Gomes pediu para o próprio Bolsonaro pediu pra entrar em contato com o Ciro Gomes e André Fernandes fez algo que foi interessante. Ele cita uma data, dia 29 de maio, se eu não tô enganado. Nós apoiaríamos Ciro Gomes, o presidente Bolsonaro. Em seguida, o presidente Valdemar também. Só que Aí depois de logo seguido, do Valdemar também. quando era? É muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada do André aguenta. O que a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará. O que a gente tem que fazer maioria de Senado no Brasil todo. O que a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. E porque a gente precisa de um grande candidato forte de peso em todos os estados do Nordeste para apoiar Bolsonaro, o seu sucessor, ou quem quer que seja o candidato, porque a gente precisa derrotar o PT. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então, eu não... Aí o André fala que teve essa ligação do Viva Voz. Ele cita que Carlos Bolsonaro seria uma testemunha, pois estava presente, falou que essa aliança seria importante. Não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não iria expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez
passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança. Aí diz, né? Se fosse jornalista militante, eu não ia falar nada. Ficava quieto aqui, apanhava, mas como é a esposa desse presidente, aí fica meio complicado, né? Pois bem, essa aí foi a fala do André. Atsuki, para mim, fez aqui um resumo muito bom. Ela coloca assim, ó. André apoia o Ciro, PSDB. Michele apoia Girão, Partido Novo. Michele critica André, André rebate e depois critica Michele. Quando dois nomes do PL, que em tese deveriam compor a base de Bolsonaro, um por ser aliado direto e a outra por ser a esposa, trocam farpas publicamente, enquanto os atores de fora seguem tranquilos e ilesos, o efeito é desagregador. Enquanto os de fora se fortalecem, os de dentro se destroem. Há um desalinhamento interno evidente, e esse desalinhamento respinga diretamente nos apoiadores, que ficam sem direção, sem referência e sem clareza de quem está com quem. É algo como, se nem eles sabem quem é um aliado e quem é um adversário, como eu, que sou eleitor, eu vou saber. E não se trata de ataques a Michele ou a André. O ponto é que uma ruptura interna desorienta muito mais a militância do que qualquer ataque externo poderia fazer. E é nesse momento que fica implícita a vitória, ou ao menos até agora, do sistema, quando calaram Bolsonaro, né, a nossa única liderança. E aí você não sabe. Teve muita gente no primeiro momento, não ouviu o lado do André, e já foi para cima do André. Isso significa que o André está certo? Não. Significa que o André está errado? Também não. Na minha concepção, eu acho que o André, quando ele coloca... Eu não vou falar nada que eu não possa meio que provar. Quando o André, ele... Assim, ó, eu gosto muito de analisar o comportamento humano. Para mim tem algumas coisas que quando a pessoa fala e faz, no mínimo, acho que vale uma reflexão. Quando a pessoa tá mentindo, normalmente a pessoa tenta fugir pela tangente, né? Tenta dar alguma explicação e tudo mais. Quando você parte para algo muito específico, como por exemplo, citar uma data desde o dia tal que isso aconteceu, e você não trazer mais detalhes, e você inclusive envolve pessoas que supostamente seriam testemunhas, possivelmente a história pode ter um outro aspecto, um outro ângulo a ser analisado. Além disso, eu penso o seguinte, se você no primeiro momento achou, nossa estratégia inicial era, com pouco Ciro Gomes, para garantir que a gente ia derrotar o PT. Se no meio do percurso você achou que isso não era algo certo, você chama o André. Fala, André, desiste disso daí, é furada. Pronto. Uma vez que você manda desistir disso daí que é furada, o que é que você faz? Você espera para ver. Se o cara não desistir e continuar, sei lá, fazendo seu jogo político com o Ciro Gomes contra uma ordem que em tese teria vindo aí de dentro, aí você não precisa falar que o cara errou. Aí você já denuncia e fala, olha, nosso candidato é X e fulano está agindo à revelia. Você já sobe o nível. Eu acho que você chamar atenção uma questão partidária e que parece que não é bem assim, não tá me parecendo, eu tô falando só em termos públicos, que saiu 100% da cabeça do André, eu acho que isso daí não é de muito bom tom. Tanto que muita gente na rede social, você pode ver aqui, ó, o Vilimigo, por exemplo, ele foi atrás de algumas notícias para tentar entender, ele fala, ó, esse acordo é noticiado desde maio deste ano. Houve matérias falando sobre o aval de Jair Bolsonaro enquanto ele ainda não estava preso. E você vê aqui mesmo, ó, no dia que o André falou, 29 de maio, Bolsonaro se reúne com o aliado de Ciro e ensaia palanque para 26. Essa parada do André, eu não acho que foi algo assim do nada. Eu não sei se vocês lembram, mas tá aqui, eu deixei aberto já no ponto. No Atlas de outubro de 2024, que foi na reta final da eleição, tem um tema que eu coloquei, um aliado inusitado. A partir do momento que o André Fernandes conseguiu chegar no segundo turno, começou a haver um apoio por parte da turma lá do PDT do Ceará, que então era até então, né, o partido do Ciro Gomes. E um dos principais nomes é o ex-prefeito do Ceará, que é o Roberto Cláudio do PDT, que é o aliado com que o Bolsonaro pôde falar, tudo mais. Então foi lá o Roberto Cláudio, apoiando, o Glauber, apoiador do Ciro Gomes. Ciro descarta apoio ao PT e PDT racha no segundo turno.
Então, eu acho que isso que está acontecendo agora, não acho que, sabe, surgiu do nada. Aí vem o apoio do PT, tem que dar de Bolsonaro em Fortaleza, aprofunda a racha no partido, gera em comando do PT. Aí a Tsu comentou várias coisas, tiveram diversos acontecimentos da época. Roberto Cláudio, inclusive pedindo voto no André Fernandes, participando lá da campanha. Teve a notícia na época aqui, ó, com bolsonarista na ponta, Ciro Gomes se omite em segundo turno de Fortaleza. A turma da Globo não gostou muito. Então eu acho que é aquela situação que deveria ter um esclarecimento por parte dos políticos. E nesse caso aqui, para mim, as duas melhores pessoas que poderiam lidar com isso se chama Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. O Carlos, porque o André o cita, e o Flávio Bolsonaro, porque sempre foi o filho de Bolsonaro mais envolto nas questões políticas, de articulação política, e está sempre aí conversando com o próprio pai, né, com o Jair. Eu acho que vale a pena olhar, porque se essa história do André tiver um pingo de razão, você tomar essa chamada, eu acho que ainda que tenha até lá na frente um pedido de desculpa e tudo mais, você não consegue, né, consertar tudo. E eu acho que a pessoa pode ficar meio ressentida, sabe? Então, eu acho aí que, para esclarecer mesmo de vez, e aí, o André fez isso à revelia ou não? Isso daí começou a se construir desde lá de trás. Quando começou essa questão a ser levantada, inclusive eu fiz um vídeo, deve ter mais ou menos um mês e pouco, eu falei, pô, é importante, quando tem esse tipo de coisa, né, a turma explicar. Não adianta querer fazer qualquer movimentação política e esperar que a militância entenda sem maiores explicações. Eu acho que eu comentei isso conforme eu mostrava, acho que um vídeo do André Fernandes na Auriverde. Tenho quase certeza. Falei isso aqui em vídeo. Falei, é bom explicar, porque senão depois dá errado. Continuando aqui. Plano do PL para contornar campanha sem Bolsonaro inclui boneco de papelão e inteligência artificial. Empenho mesmo em relação ao Jair, poucos querem. Agora, colocar ele na foto para conseguir votos, aí todo mundo quer, né? Aí todo mundo dorme e acorda pensando em Bolsonaro. Aí o inimigo mais ou menos comenta, né? Querem de qualquer forma os votos de Bolsonaro sem existência de Bolsonaro. Estão sugerindo até vídeo por inteligência artificial, porque os interessados no voto de Bolsonaro não trabalham até as últimas forças pela anistia. A anistia resolveria tudo. Aí eu fui olhar a matéria na íntegra, né? Dirigentes e integrantes do PL, ou seja, Duda Lima, né, dirigente, Duda Lima, o marqueteiro do PL, começa a planejar formas de contornar a ausência de Bolsonaro durante o período eleitoral. É só o que o Duda Lima se preocupa. Essas estratégias vão desde o emprego de figuras de papelão de Bolsonaro em eventos do partido até a sugestão do uso de inteligência artificial para anunciar o apoio do ex-presidente a candidatos da legenda. A ideia de usar a ferramenta para produzir conteúdos com Bolsonaro chegou ao presidente do partido, Valdemar. Parte dos integrantes do PL é contra. Alguns temem que a estratégia abra as portas para que candidatos não apoiados por Bolsonaro façam o mesmo em busca de ganhos eleitorais. Além disso, há preocupação em parte do grupo de que materiais produzidos com IA expõem os candidatos a ataques por parte de adversários que poderiam tentar classificar as peças como enganosas, mesmo se tiver claro que elas foram feitas com esse tipo de ferramenta. Essas são as preocupações, sabe? A minha preocupação é estar usando o Bolsonaro. Preso, torturado, doente, enclausurado numa cela, tratamento desumano, sem cometer crime. Eu vou falar minha pessoa, porque aí envolve algo emocional. Nesse ponto aqui não vai mais na razão. Se eu visse um cara usando um vídeo de Bolsonaro de inteligência artificial para falar que Bolsonaro apoia ele, eu não votaria nessa pessoa. Porque pra mim isso daí é compactuar com a tortura. Não, cara, tem como. Tem como. Se tu quiser usar uma foto, tu usa. De boa, normal. Se quiser botar foto, tudo mais. Você falar que você apoia Bolsonaro, sabe? Colocar uma coisa aí. Agora, se tu botar inteligência artificial, eu viria como quase um inimigo. Porque pra mim isso é desumano. Pra mim isso é inaceitável. Pra mim isso é inaceitável. Manter o Jair vivo.
sabe? Manter a memória dele viva. Mas isso daí é basicamente usar a pessoa. Eu espero de coração que ninguém invente de fazer algo assim, sabe? Em respeito ao Jair. Como eu penso e deixo bem claro. Aí o consórcio, na verdade não é o consórcio, acho que a Yara faz algo aqui essencial no comentário dela. A parte mais importante de tudo que ela colocou, que é o quê? Descrever quem é a pessoa que está falando sobre a direita, né? Ó a manchete. Direita precisa se indagar. Valeu a pena? O quê? Bolsonarismo atrapalhou o crescimento de uma direita com enraizamento social, né? A Folha de São Paulo está interessada em construir uma direita com base, com raízes? Será mesmo? Que direita é essa que a Folha de São Paulo defende, né? É a direita permitida. O Celso de Rocha Barros, ele é colunista da Folha. Semanalmente ele escreve. E aí ela coloca tudo que você precisa saber sobre quem é esse jornalista. É um servidor federal que escreveu um livro sobre o PT e que está dando conselho para a direita. O doutor em Sociologia formado em Oxford tem a finesse de um rinoceronte. As adjetivações são dignas de um Lord de Cambridge. Ela está sendo irônica. Você vai levar a sério algo assim? Não vou. Agora, esse tipo de comentário aqui eu tendo a refletir. Posso não levar a sério, mas pelo menos eu reflito. José Dirceu deu entrevista para o Estadão, para Vera Rosa. A jornalista que pela primeira vez na história apresentou o termo gabinete do ódio em setembro de 2019. Aí tá ali. Bolsonaro não vai sair de cena e o bolsonarismo tem um problema para resolver, afirma Zé Dirceu. Há 4 meses de completar 80 anos, Dirceu é sempre consultado por políticos de vários matizes ideológicos, do PT ao Centrão, do MDB ao PL. Aí eu fiquei assim, né? Ela tá mentindo? Ou será que tem alguém do PL lá pedir conselho pro Zé Dirceu? Não sei. Sei que a matéria falou isso daí, eu fiquei pensando, né? Lembrando do PL Raiz. Não sei, né? Vai que o próprio Valdemar ainda mantém amizade com o Dirceu da época do Mensalão. Aí a entrevista tem algumas perguntas que essas respostas... Tem várias que são só lacração do Dirceu. Você tem algum conselho pra dar pra Bolsonaro na prisão? Não tem conselho nenhum, ele tem que se lascar, que ele defende isso, torturador. Aquele papo de maluco. Agora, outras respostas do Dirceu, eu fiquei pensando, né? Primeira pergunta pra ele é o seguinte, não na ordem, né? Mas a primeira que eu separei. O bolsonarismo sem Bolsonaro morreu? Não. Primeiro porque Bolsonaro está aí. Ele não vai sair de cena. Isso é uma ilusão. Porque a pessoa está presa, ela sai de cena? Não necessariamente, ainda mais que Bolsonaro tem um filho senador, um deputado, um vereador, uma esposa que quer ser senadora e outro filho que também, candidato ao Senado. Ele tem um partido, o PL, então eu não vejo assim. 2, mas ele está perdendo apoio. O bolsonarismo não será mais maioria no país. Nós temos condições de ser maioria, fazendo alianças. Aqui o Dirceu está lidando com a questão de maioria e minoria, ok, né? Os blocos que apoiam para você conseguir os 50% mais um dos votos. Você botar o PT com 20 e poucos por cento, mostrando 30, 40 e poucos por cento, você juntar, ele está falando que o PT conseguiria isso daí, né? No cenário atual. Depois o Dirceu fala algo que, por ouvidos de muitos, possa passar batido, mas acho que vocês em específico, tanto que a gente repete, eu acho que fica um pouco mais claro. A direita está refém do Bolsonaro e a esquerda do Lula. E olha o que o José Dirceu responde. Não. Bolsonaro lidera parte da direita. E principalmente a extrema-direita. Que existem várias direitas. E o Dirceu sabe disso. O problema da direita... E quando o José Dirceu fala direita, ele está falando do Republicanos, do MDB, do PP, do União Brasil. É direita. Temer, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Rodrigo Maia, essa turma. O Maia falou que ele é direita. Mas enfim. E daqueles que apoiam o Tarcísio como candidato, aí olha o que Dirceu descreve. O establishment agrário e financeiro do país. José Dirceu não diz que o agro apoia o Tarcísio. José Dirceu não diz que o pequeno produtor, o establishment agrário. Quando você fala de establishment agrário, você está falando de quem? Marfrig, JBS, Minerva, Rubens Ometo.
Esses grandes conglomerados. Assim como o Disseu fala do establishment financeiro. O establishment financeiro é o quê? É o empresário? É o funcionário público que é caixa de banco? Não. Ele tá falando da Faria Lima. Você vê que o Disseu, que é um cara experiente, que tem uma leitura de cenário, ele consegue separar bem as coisas. E na hora de falar, né, ele não tá generalizando tanto, né? Ele tá usando um modificador que você acaba por restringir bastante. O establishment, o regime, né? O sistema financeiro e o agro, né? O agro exportador, que às vezes eu comento, essa é a turma que apoia a direita. Aqui ele tá colocando o Tarcísio, nem vou pegar essa pilha, não sei se o Tarcísio em si, mas todo mundo não percebe que tem um plano de tentar tirar Bolsonaro do jogo e emplacar um direita permitida? Então, não leia Tarcísio, se essa for a birra. Lê assim, ó. Quem que apoia a direita permitida? A Faria Lima e os campeões nacionais. É isso que o Disseu tá falando no final do dia. Os campeões nacionais da Faria Lima querem eleger uma direita permitida. Enfim, aí o problema disso daí, basicamente, né, que Bolsonaro, enfim, que o Tarcísio teria se identificado com o bolsonarismo e com o Trump, e aí se contaminou com a rejeição de grande parte das classes médias que deram vitória a Lula em 22. Então esse aí seria o problema para essa direita. Então eles têm um problema para resolver. Eles precisam do Bolsonaro, mas não querem Bolsonaro. Nós temos um candidato e uma aliança. O Lula é um candidato. Então, eles têm um problema maior. Eles precisam do Bolsonaro, né? Aí é aquele processo. Descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Depois pergunta pro Disseu. Mas não pode aparecer um outsider? Acho improvável. Qual seria o programa dele? Leia programa, qual o projeto, as ideias, o projeto de país, o que é que ele defende? Aí fala assim, contra a polarização, né? O programa dele é contra a polarização. E você fala, cara, não existe polarização, existe politização. Ó, eu gosto dessa palavra. Aí o que é que o Disseu diz, né? Por trás do Bolsonaro e do Lula existem ideias, concepções, valores morais, programas, realizações, fatos concretos. Por exemplo, é que ele pegou o Tarcísio de exemplo, mas bote aí o candidato da direita permitida. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho, todos esses. O que o Tarcísio está pregando? Vender o Banco do Brasil? A Caixa? BNDES? Privatizar a Petrobras? Desvincular o salário mínimo da Previdência? Quando eu li isso, eu só pensei uma coisa. José Disseu tá me assistindo? Porque a gente comentou sobre isso esses dias. O Tarcísio com esse discurso, né? Desvinculação, desregulamentação e... Cara, outra. Desvinculação, desindexação. Eu falei, essas palavras na boca do Tarcísio parece que quer separar o salário mínimo, desvincular, né? O salário mínimo da Previdência. Aí o aposentado, se aumentar o salário mínimo, o aposentado não ganha aumento nenhum. E que se lasque o aposentado. Eu comentei isso no vídeo que eu até mostrava umas postagens do... Como é o nome do cara, rapaz? É o dono da Suno, que é uma casa de investimento, Thiago Reis, eu esqueci o nome dele agora, que ele estava propondo reduzir em 20% as aposentadorias. O cara quer fazer uma reforma da Previdência para reduzir em 20% a tua aposentadoria das pessoas que você conhece. E você está colocando o ponto. Eu pergunto, qual é o plano aí da direita permitida? Vocês saberiam me informar? Porque de Bolsonaro, é como ele disse, tem umas ideias. Você sabe que Bolsonaro é o louco furioso. Vai bater de frente com o regime, vai lutar pela liberdade de expressão pra valer, não vai querer... Para Bolsonaro, o dinheiro tem carimbo, ou seja, ele vai pensar duas vezes antes de fazer negócios com vários países. Antes de, sei lá, né, se posicionar em termos diplomáticos internacionais. Ele vai comprar algumas brigas que para muitos serão desnecessárias. Você sabe que Bolsonaro é a favor mesmo da segurança pública, com realizações, desde aumentar o escopo da polícia, a investir em segurança pública. Poxa, gente, você lembra da era Bolsonaro? É toda semana o seu perfil oficial da PRF divulgando lá apreensão, recorde de droga. Sabe, você vê que os caras tinham prazer em mostrar isso daí. Mas é direita permitida. Aí depois pergunta pro Disseu. Por que o senhor quer ser candidato a deputado? Eu adorei essa resposta. Normalmente eu não escuto ela da boca da direita. O Disseu fala, porque eu posso colaborar com o partido. No caso o PT, né? Com o governo do Lula. Ele sendo reeleito, né?
Eu tenho experiência, história e propostas para apresentar. A maior parte do pessoal, tu pergunta por que quer se reeleger, é aquele discurso genérico que, no fundo, tu sabe que o cara quer se eleger por causa das benesses, sabe? Porque ele quer o status de ser político. E tu olha pro Dirceu, tu fala pra esse desgraçado aqui, ele realmente vai entrar e esse cara joga em time. Esse desgraçado aqui realmente vai entrar pra ajudar o Lula. E realmente tem proposta, horríveis, mas tem. Ele tem um plano, esse desgraçado tem um plano. E depois a jornalista pergunta pro Dirceu, né? O senhor vai coordenar o novo programa do PT para as próximas décadas. O que é que vai mudar? Aí olha o que o Dirceu disse. Que é basicamente o que eu vi tentando comentar também, ó. O mundo mudou. O mundo mudou. Há uma nova realidade geopolítica. A galera às vezes não quer entender isso. Com a exceção da China. É uma realidade. Não é um país eco qualquer. Aí quando o pessoal, você acredita nos números da economia chinesa? Gente, essa parada, você não acredita nos números? O povo tá repetindo tem mais de 10 anos. A China é uma potência econômica. Tá de brincadeira, pô. Trump tá batendo de frente aí. Tu acha que é por quê? Por nada, é? Trump tá combatendo a China porque Trump acreditou em fake news. Que na verdade a China é tudo um faz de conta. É tudo marketing. Coisa séria, pô. Trump tá batendo de frente. Questão dos BRICS. Os países do BRICS como um todo. A própria realidade do Trump. O Trump mudou o tabuleiro da geopolítica. Mudou a política externa dos Estados Unidos e a política interna também. Esse foco na reindustrialização, a questão das tarifas para fortalecer o mercado interno, repatriação de dinheiro, né? A mudança desse arcabouço de, basicamente, remessas internacionais de multinacionais. Coisas que no Brasil, se tu falar, vão te chamar de comunista. E ele fala também da extrema-direita. O que eu acho que eu quero falar com isso é o quê? É uma realidade hoje que existe mesmo uma direita no mundo. Soberanista, populista, mais nacionalista, seja o Orbán, seja a turma na Polônia, seja chega em Portugal, o Vox na Espanha, o partido da Le Pen na França. Cara, a direita é uma realidade, tá aí. Há também uma revolução tecnológica no mundo do trabalho. Esse é um problema que pouco se discute na direita brasileira, mas a inteligência artificial ajuda. E essa ajuda, às vezes, pode acabar trazendo desemprego. E aí? O cara que se vire? Então, são problemas reais. Aí você vê, né? O Dirceu tá pensando. Agora, imagina com as propostas que ele vai te apresentar para esses problemas. Aí depois ele fala, Plano Graves do Crime Organizado, Questão Climática, é um programa que depois serve de base para a plataforma de governo também. E agora que realmente é o momento de se aprofundar, e eu já olhei aqui pro lado para ver o tempo, já sei que o vídeo vai ficar meio longo, mas é isso, né? Vamos começar o mês com um vídeo um pouco mais longo. Quem também vem se movimentando, tentando organizar um grupo político, é o MBL. MBL, que agora tem o partido para chamar de seu, né? O MBL devia botar o nome do partido Missão Fit. Né? Não só para todo mundo ficar fit bonito, mas lembra refit, né? A Carolina, no Twitter, fez uma thread maravilhosa. Maravilhosa. Porque uma coisa, é só uma foto qualquer, mas uma sequência de fotos em eventos diferentes começam a chamar a atenção. E ela fala assim, né? A conexão obscura entre MBL e o Refit, o que as imagens revelam. Ela coloca, nos últimos dias, a operação Poço de Lobato expõe os maiores esquemas, negação fiscal, ela fala a questão do Refit. Diante do escândalo dessa escala, qualquer organização pública deveria esclarecer todas as relações que tem com o grupo investigado. Mas a MBL tenta reduzir tudo a narrativa simples. Nossa relação é só com o Beraldo. Não conhecemos ninguém da Refit. Né? É só o Beraldão, amigo, maravilhoso, lindo. Amo ele. Nosso super amigo. Né? Cristiano Beraldo, dirigente do MBL, figura ligada ao grupo Refit, né? Pelo menos é o que as investigações estão apontando. Está sendo investigado por participação na estrutura financeira do esquema. Mas o problema é que as imagens públicas mostram algo muito além de uma relação individual. Elas mostram uma certa proximidade institucional. Ela fala isso com base em quê? Ela só colocando imagens. Aqui temos membros do MBL curtindo o carnaval no Camarote Rio em 2025. O mesmo camarote era patrocinado pela Refit. Quando essas imagens foram divulgadas, nunca responderam se esses ingressos foram pagos ou se ganharam.
né? Seria interessante aí saber. Chico Linguiça, como é um homem muito organizado, ele podia nos apresentar aí, né? Os recibos, inclusive da conta bancária dos integrantes do MBL, para mostrar aqui, ó, nós aqui, as linguicinhas, nós pagamos nosso bolso. Olha o camarote, esse camarote é caro, viu? Eita, camarote caro, rapaz. Aí tá lá todo mundo, ó, Kataguiri, Renato Bati, todo mundo não, né? Só a nata da cúpula do MBL. E você vê, né? Camarote Rio, patrocínio da Refit. Aí, mas só uma foto, né? Só um evento. Beleza, calma. Aqui vemos líderes do movimento usando roupas da FIT, empresa do mesmo grupo, né? Tá aqui a FIT, né? FIT do que? Da Refit. Ô, Chico. Chico Linguiça de Refit, rapaz. Estranho, hein, pai? Estranho, né, Chico? Chico Linguiça. Ó a sua vida, viu? E aqui agora? Aqui é aquela coisa que você fica sem entender, né? No evento da Veja, você vai falar, não, o MBL foi lá no evento da Veja da Refit porque é um evento importante para discutir o Brasil, o mundo. Tá. Mas o que falar da presença no aniversário da Refit? Uai, como é isso aí, rapaz? No aniversário da Refit, Chico. Chico Linguiça no aniversário da Refit, com as linguicetes. Aí você vê aqui, né? Todo mundo com a pulseirinha laranja. Você fala, aí você vê que é o Refit. Você fala, mas só porque tá com a pulseirinha laranja, tá no evento da Refit? Calma, rapaz. A Carolina colocou mais e mais pra te mostrar, ó. Você vê, ó. Olha aqui como é o plano de fundo. Tipo umas cortinas, que é essa cortina aqui, ó. Show do Lulu Santos. Olha lá, Refit, né? Ó, Beraldinho. Estranho, né? O Beraldo, que mora nos Estados Unidos, vê o Brasil para aniversário da Refit. Ah, Beraldinho! Mas que coisa, viu? Essas felinas. Aí tem um evento que a gente tinha comentado, né? Aí o MBL fez algo que o MBL adora fazer. E que o Partido Novo também, né? Queima de arquivo. Mesmo em eventos patrocinados fora do Brasil, como o Brasil Insights, contavam com a presença da alta cúpula do MBL, né? Aí você vê, é o fato curioso, mesmo sendo um evento que tivesse outros nomes envolvidos, o deputado Guto Zacarias deletou um vídeo do seu perfil no Instagram, onde ele divulgava o evento da refinaria, né? O evento da Refit. Aqui, né? Brasil Insights, na Veja, que era o link original, tinham 1.100 likes. O rio que você procurou não está mais disponível. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Se a ligação se limitasse ao Beraldo, né? Se o MBL só fosse amigo do Beraldo, só, mais nada. O MBL frequentaria então os eventos financiados pela Refit? Coincidência? Vestia a marca do grupo? Chico Linguiça já tá pobre. Viu a camisa de graça assim, né? Resolveu usar. Participava de festas internas da refinaria. Aniversário de 70 anos. O aniversário da Refit é difícil de explicar, viu, Chico? Eu queria muito ver a explicação do Chico Linguiça. Como ele fez? Ele fala, fui penetra. Penetra. Festona, queria ir Lulu Santos. Chico Linguiça toca guitarra, né? Ele falou, eu toco guitarra, gosto do Lulu, inspiração. Deu um jeito de entrar de penetra na festa. Depois tem que explicar o Beraldo, né? Coincidência. Apareci em camarotes patrocinados. Agora outra pergunta inevitável, né? Pra onde o dinheiro? Quem diz aqui é a Carolina. Nas investigações revelam de offshore, a babá está perguntando o dinheiro da Refit. Isso não prova nada sobre política, mas abre espaço para uma reflexão legítima. E aí ela fala da questão do dinheiro e tudo mais, por quê? Esse vídeo a gente escutou nos últimos dias. Tô em Doritos aqui, né? Mamãe falei. O pessoal fala que ele tem caatinga debaixo do braço, né? Pede igual a Doritos. Então, Tô em Doritos fala que um dos maiores financiadores do partido Missão é o Beraldinho. Toda a nossa energia, todo o nosso dinheiro. Inclusive, vamos falar uma coisa aqui. Vocês estão na live com os 2 maiores doadores do Missão, você sabia? Eu e o Cristiano Beraldo somos 2 maiores doadores do Missão.
E o terceiro, e hoje é o mais importante, e eu preciso de você nisso. Se não for você, você tem que conhecer alguém que vai entrar. Eu preciso de coletores profissionais. Eu preciso de gente para trabalhar. Então você não vai doar, você vai trabalhar pela missão e você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar grana. Tem cara fazendo 70 assinaturas por dia, Beraldo. 70, mano. Você tem um coletor, velho. Ele chegou a ganhar mais de 10 mil reais por mês. A gente teve que contratar um contador pra ele. Não, é sério. O Lean. A gente falou, a gente precisa de um contador porque o cara tá ganhando dinheiro. Ele não sabe nem como pagar o imposto disso. Isso aí, né? MBL. Por fim, não há prova de ilegalidade nisso, e nem estou afirmando que existe. Mas quando o esquema bilionário de sonegação é desvendado e figuras ligadas a ele aparecem financiando estruturas políticas, a sociedade tem o direito de questionar o nível de intimidade. Eu acho que realmente algumas perguntas aí do MBL deveria responder, né? O que eles faziam no aniversário de 70 anos e por que alguns deles usavam roupas, né? A marquinha ali da Refit. Abrindo parênteses, para voltarmos a falar do MBL lá na frente, voltaremos a falar do MBL, calma. Vejam só, prometo que isso daqui é para a gente chegar no MBL. Eu nem ia comentar sobre isso, mas como eu vi esse negócio da Refit, falei, tem uma história boa para contar hoje. Tem uma história. Tá passando não, né? Um amigo me mandou isso aqui no WhatsApp. O jornal da Cidade Online. Escreveu um texto, eu não tenho como ler na íntegra porque eu não sou assinante, né? Influenciadores de direita precisam compreender que o inimigo é a esquerda. Aí eu botou minha foto, né? Eu já sabia que era sobre mim. Aí eu fui olhar e realmente era sobre mim. Aí tá ali, né? Não concordo com todos os posicionamentos do Paulo Figueiredo, mas seu trabalho pelo Brasil é incontestável. Em um vídeo recente ele expôs um comunicador que usa de sua influência para queimar reputações apenas por divergências políticas, o que prejudica várias articulações. Já admirei esse comunicador, mas hoje vejo ele queimando gente importante para o espectro como Nicolas e Tarcísio apenas por insegurança de quem o informa. Não duvide sua lealdade ao presidente, mas o fato é que tem horas que ele mais atrapalha que ajuda, assim fala do Kim Paim. Eu fiquei assim, né? Vamos lá, por partes. Você vê como é a direita brasileira. A direita adora falar que o consórcio não respeita as pessoas da direita e trata como blogueiro e tudo mais para validar a perseguição. Mas você vê que os próprios portais de direita só tratam como jornalista pessoas que os agradam. Se você não é do Beautiful People da direita, aí você é influenciador, comunicador, jornalista você não é. Eu tenho um registro de jornalista. O MTB bonitinho. Não vou abrir aqui porque, sei lá, não sei nem... Não lembro se tem alguma informação extra aí na carteira do MTB. Mas tô ali registrado e tudo mais. Então, começo daí, né? Sem entender. Depois, eu vejo falando o seguinte, né? Queimar reputações apenas por divergências políticas. Normalmente você tá de um lado ou de outro a partir de divergências políticas, né? Eu tenho divergência política com o PT, por isso que eu exponho quem são as pessoas do PT, né? Eu não sei quando isso era um problema. Segundo, assim, usa de minha influência. Cara, como assim usar de minha influência para queimar? Eu chego aqui em vídeo e falo, fulano é safado, sei o quê. As pessoas colocam de uma forma como se o que eu falo aqui em vídeo eu não mostrasse. O que eu tô falando é mentira? Eu acho que o grande ponto a ser analisado é o seguinte: o que eu falo é mentira? O que eu falo é mentira ou é verdade? Porque se o que eu tô falando é mentira, esse que é o grande problema. Eu estou mentindo para as pessoas. E esse é que deveria ser o foco de toda essa turma da direita. Mostrar as mentiras que eu estou falando. Não as verdades chatas, vamos falar assim, né? E depois o que realmente me pegou é quando ele fala o seguinte, que ele me vê queimando gente importante apenas por insegurança de quem o informa. Quem é que me informa? Eu quero muito saber quem me informa, que parece que eu tenho algum tipo de dono. Ou donos, né? Mas você botou o informa, então talvez seja uma pessoa só, né? De quem o informa. Também pode ser no plural. Que insegurança seria essa? Eu
Eu fiquei assim, sem entender. Eu não tenho o texto completo para saber se ele traz mais detalhes, porque tem que ser assinante. Eu não vou assinar o Jornal da Cidade Online. Mas eu fui ler os comentários, né? A maior parte dos comentários mesmo, sem brincadeira, não vou abrir aqui o Instagram, mais ou menos nesse tom. Trouxe aqui alguns. Não por nada. Mas só para explicar outra coisa para vocês. Antes da gente voltar a falar do MBL. O Edson fala assim, ó, corrigindo. Não é apenas a esquerda que é o inimigo. Os oportunistas e traidores dentro da direita também são. E um dos trabalhos do Kim é expor todos eles. Sigam ele no YouTube e confiram com seus próprios olhos e não caiam na campanha de difamação que está sendo feita contra ele. É o que eu falo, cara, assim, eu tento mostrar o que eu tô falando, né? Aí você pode discordar ou não, mas mostra, ó, aqui, ó, o que o MBL fez, olha as fotos do MBL. É muito fácil abrir um vídeo e sair falando, ah, MBL, cara, tá aqui, ó, as imagens, tudo bonitinho. A gente fala o que a gente pode mostrar. Aí depois a Mônica fala, né? Não é verdade, basta observar as críticas super construtivas desses tais aliados. Um exemplo é o trabalho que o deputado estadual, deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu, ao menos dar uma paulada no sistema. E os próprios aliados, e até os ditos bolsonaristas, não terem feito um elogio que seja, né, Eduardo? E que ele é bolsonarista para sobreviver precisa de ajuda externa. E qual foi o argumento desses aliados? É que a taxa era culpa de Eduardo. Por esse motivo eu concordo com o Kim. Preciso mostrar quem joga contra, né? E há vários outros exemplos de deputados ingratos e que se revelam contra o líder da direita por qualquer motivo. Aí a Adilena fala que é o único jornalista que nos mostra quem é quem e o passado de todos. Nosso inimigo não é somente o PT, é todo o sistema, banqueiro, Supremo, Faria Lima, Centrão. Ele sim comandava o país e o povo que se lasque. O Acaso das Impressões consegue falando, quem está correto? Quem está em cima do muro deve sofrer as consequências. Aí depois vem várias. Sandrinha, a esquerda é inimigo declarado. Tem muitos que se dizem aliados, são piores que a própria esquerda. Quem só separa o joio do trigo? É muito necessário. Jornalista tem que falar a verdade. O que desempenha um papel fundamental no jornalismo. Muitos políticos agem na calada para prejudicar aliados e que uns expõem. Vocês estão incomodados com isso? Aí fala, quem continua mostrando os fatos? Depois ele que divide a direita, diz o Robério. Aí a Kelly, quem mostra os fatos? Não quero apoiar uma direita que não seja antissistema. Não quero uma direita que é os apoiadores do Bozo sem o Bozo. Me tire dessa união aí. A Ariane comenta, esse é um excelente momento para conhecer o trabalho desse jornalista, que trabalha diariamente expondo fatos e argumentos que nos ajudam a nortear a história do país. Além de visitar a Biblioteca Nacional, nos trazendo luz a fatos que nos fizeram chegar até aqui, para quem curte a análise dos fatos, né, eu aconselho a seguir o Kim. É o Sérgio Kruk, que é da política, diz. Pelo que já vivi nesse meio, o inimigo mora ao lado sim, não somente no outro extremo. E a NPC finaliza falando, conheçam o Kim depois de ler a matéria, né? Jornal Cidade Online, as pessoas precisam de conhecimento e não conclusões convenientes para vocês e quem financia o jornal. Esse comentário aqui eu queria colocar como último, né, o da Ariane, falando, pô, ele visita a Biblioteca Nacional, traz fatos, etc, tudo mais. Só que teve um comentário que me pegou, que foi um comentário mais longo. Que é o tipo de perfil que eu fico muito feliz quando eu encontro. Porque normalmente é o tipo de pessoa que eu, sei lá, meio que miro a fazer os vídeos, né? Aquele cara que tá um pouco mais interessado. Esse cara aqui eu sei que ele realmente me acompanha. E vocês que me acompanham, eu vou ter a certeza que esse cara realmente me acompanha. Samuel, _ Manuel, acho que é um perfil de um casal. Aí fala assim, o Kim, assim, desde o início do governo Bolsonaro, ele ter sido incansável em mostrar a turminha do barulho. Lembra das críticas dele ao Centrão, MBL, figuras como Moro, que ele expôs como parte de um sistema mais amplo de oportunismo? Em posts e lives desde 2019, Kim detalha como esses grupos diluíram a pauta conservadora, fizeram alianças contraditórias, contribuíram para as fragilidades que vemos hoje, como a espiral do silêncio e a miopia estratégica da base. Ele traz os emocionados, aqueles que se deixam levar só pelo discurso inflamado, de volta à realidade nua e crua. Um exemplo clássico é como Kim alerta para o perigo de frases como o inimigo do meu inimigo é meu amigo, que ele chama de simplista e perigosa, abrindo portas para traidores internos. No governo Bolsonaro, isso traduziu em parcerias heterogêneas que geraram conflitos, como o caso do Atlantic Council, né, patrocinada pela Apex. Eles estão em 2025, citei na época também em 2020, justificando censura e perseguição à direita ou resistência de alas, como a do Santos Cruz, contra agendas conservadoras puras. Cara, eu adorei esse final, porque mostra assim, cara, são alas, não dá nem pra generalizar as Forças Armadas, as forças, tem alas, tem grupos. Poxa, você vê que a pessoa tá entendendo que a política é mais complexa. E o ponto sobre o discurso para lavar a alma versus ações reais e possíveis, né?
Perfeito resumo do estilo dele, que não é de ilusões. Diferencia o que é retórica vazia, né? Aplauso de torcida, de jogadas práticas, considerando o contexto político. Tipo como o PL sabotou a agenda dos 25, como o Centrão e abusos midiáticos reescrevem narrativas contra Bolsonaro para validar o vale tudo. Quem acompanha de perto, como eu recomendo, né? Realmente internaliza isso. Política não é só gritaria, mas xadrez com peças traiçoeiras. Juntando isso aqui e esse outro ponto, né? Pô, quem gosta de registrar as coisas. Você viu que lá atrás o cara fala, não, fulano faz um trabalho importante. E o meu trabalho é só queimar pessoas. É basicamente isso, né? O meu trabalho é só queimar pessoas. O vídeo de ontem, eu abria, né, pra falar do Pavo Martelado, o episódio... Foi de ontem ou de anteontem? Acho que foi anteontem, eu falei Pavo Martelado, né? Antes eu falei, episódio 214, que são episódios que estão gravados na minha cabeça. Porque foram muito marcantes, assim. Era o surgimento dos Sleep Giants. O episódio 214, eu começo falando, foram as primeiras notícias que saíram, não dava tempo. E no episódio seguinte, aí sim, foi um dossiê. Um dossiê sobre os Sleep Giants e o que estava acontecendo. Essa era a capa da época. Dossiês gigantes. Nova ferramenta calando conservadores e bolsonaristas, né? Supremo contra protocolo. Aí imagem do Sleep Giants e tudo mais. Sabe o que é que eu estava comentando nesse vídeo? Do Jornal da Cidade, que era a vítima do Sleep Giants. Tu entende como é que funciona a direita brasileira? As pessoas que tu defende, que tu conta os fatos, narra as coisas, querem vender conclusões sobre você. Não fala onde é que você tá mentindo. Não explica onde é que você tá mentindo, mas fala que você usa de sua influência para queimar os outros. Isso aqui são prints do vídeo 215, né, dos ataques que o Jornal da Cidade sofreu. Além disso, como essa história do Jornal da Cidade foi importante porque foi o primeiro alvo, aqui outro exemplo também, outra notícia da época, por isso ser importante, a capa era para estar nesse PowerPoint aqui, né? Essa capa aqui do Eduardo era para estar aqui, né? Como essa era uma história importante, em maio deste ano, eu resolvi recontar essa história em vídeo. Foi um dossiê, porque eu achei, pô, tem algumas coisas do governo Bolsonaro que a gente tem que recontar. No Atlas de maio, tem um subtema chamado AGU contra Brasil Paralelo e o caso do Banco do Brasil. O caso do Banco do Brasil foi esse, foi o início da remoção de anúncios do Banco do Brasil no site do Jornal da Cidade Online. Então tá ali, ó. O banco voltou a veicular publicidade no site do Jornal da Cidade Online, acusado de disseminar fake news. E olha ali o print lá, ó. O Sleep Giants contra o Jornal da Cidade, o comentário do Banco do Brasil. Então isso é direita. As pessoas te resumem a o quê? Eu fico uma hora por dia queimando reputações, é isso? Eu fico uma hora por dia queimando reputações? As pessoas que tu tenta até contar, né? E mostrar, cara, o que aconteceu com esse pessoal realmente tem que estar pra história. E aqui é só um exemplo. Eu não cheguei a escrever, mas talvez um dia faço um dossiê sobre isso. São dois casos que eu acho que se conectam, porque ambos envolvem a Bárbara, só que a primeira parte não é só a Bárbara que é o alvo, que é o que? Em 2021, o primeiro grupo a tomar uma medida de desmonetização foi Bárbara, Camila Abdo, o Jornal da Cidade e eu acho que o Folha Política, que foi uma decisão do Salomão. Eu lembro dessa história, na época eu comentei, tá em vídeo. Só que a pessoa te trata como o quê? Usa a sua influência para queimar reputações. É só isso que eu faço, bicho. Mas eu falei que a gente ia voltar a falar do MBL. E a gente vai voltar. Eu só trouxe essa questão do Jornal da Cidade porque eu já ia comentar sobre isso daqui, que tem tudo a ver com o MBL. E aí vocês entenderem porque eu falo que é tão importante, velho. A gente contar a nossa história. Porque quando as pessoas que... Quando você tá diante de uma pessoa que entende o problema, entende o que é a ditadura brasileira e tudo mais, entende que é importante contar isso, entende que é importante saber como começou. Como é que a gente começa o vídeo? Eu comecei falando do Ramagem, aparentemente não tinha conexão, né? Agora a gente já dá uma conexão com isso daqui, que é o seguinte. A gente começou falando do MBL. O que é que o Fernando Schuller e a Lígia Mello estão falando? Não, o regime e tudo mais, para combater o golpismo e tudo mais. Eu acho que é muito importante entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque uma coisa é você tentar, sei lá, pedir um impeachment do nada.
Outra coisa, impeachment de ministros, né? Outra coisa é quando você vê que várias coisas foram acontecendo e o tom vai subindo. Por quê? Porque, sei lá, o Bolsonaro tava quieto, tava parado e começou a apanhar. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Bolsonaro virou alvo do nada. Porque Sérgio Moro meteu o dedo na cara e falou: essa turma aqui, que aí aponta para a direita como um todo no macro, que é a questão da interferência da PF, que eu falei no início, né? Se é o inquérito que vão reabrir, se não tiver, a gente já tá reaberto já. E o direcionamento para você ter a lista de alvos foi feito pelo Luciano Ayan. Então, assim, você tá do nada, você toma na cara, você não vai reagir, vai ficar de braços cruzados, ser preso por nada, que era o processo que vinha tendo, canais sendo fechados. Aí eu tô passando ontem no Twitter, e aí o Yuri Vieira, ele pega ali a imagem, que é do documento 32/2019, eu tenho de cabeça esse documento, porque é a peça-chave da CPMI das fake news. E ele fala, ó, a prova de perseguição. Anos atrás, ao procurar minha entrevista à Rádio Senado a respeito do meu livro, O Exorcista na Casa do Sol, encontrei no site do Senado esse relatório feito por advogados contratados pelo deputado pornográfico, ele tá falando do Frota, denunciando vários jornalistas, intelectuais e influenciadores da direita, incluindo eu mesmo, né, a CPMI das fake news. O advogado é o Marcel Muscati. Como esse arquivo parece ter sumido da nuvem estatal, já não reencontrei lá, deixo uma cópia em PDF para os interessados em documentar a perseguição que sofremos, né? Os interessados em documentar. Tanto no passado quanto no presente. Documentos são mencionados, quase todos citados na lista abaixo. É interessante tê-lo, pois explicita de modo patente e rasa a pré-póstera e mendaz mentalidade de nossos perseguidores. Vejam aí. Aí eu respondo o Yuri falando o seguinte, né? Ô Yuri, esse é o Doc 32 de 2019. O documento assinado pelo Muscati, creio que eu fui a única pessoa que não só salvou, mas como escreveu sobre isso. Infelizmente, poucas pessoas se importam e não sabem da própria história. Eu coloquei ali 2 prints, que são do Atlas de dezembro de 2023. Inclusive, eu fiz um vídeo na época chamado Dossiê Histórico da Direita, episódio 1500, que é... Peraí que eu não deixei aberto, não. Deixa eu ver se eu não tenho aqui aberto. Ah, tá aberto. Pô. Aqui, ó. E aí eu comento. Esse aqui é o vídeo, 1500. Enfim. Começo comentando, Luciano Ayan, tudo mais. Porque eu fiz isso daí, saio explicando. Depois eu mostro como esse documento que o Yuri está se referindo é feito pelo Ayan, aí eu vou provando por quê, mostro o material do Ayan colorido, mostrando que é o mesmo material, tudo mais, desenhado. Aí trago vários elementos mostrando que o Ayan brifava e que já sabia que o Ayan estava brifando o Santos Cruz, a turma do PT, pelas perguntas, que eram as perguntas que já estavam no material, a lista que o Yuri apresenta, que é a mesma lista que o Ayan já tinha. E aí vou explicando como esses materiais chegam na mão de Dom Pedro III, que o Joyce e a Frota entrega. Trago a decisão judicial, mostrando, tá vendo? Foram esses materiais que embasaram a decisão judicial. Depois eu explico como Gentili teve um papel importante nisso, abordando sobre as manifestações de maio de 2019. Falando aqui do MBL, essa manifestação é importantíssima para entender o Brasil. Depois falo do Ayan e do MBL. Assim como o Beraldo, né? Assim como o MBL tem nada a ver com a Refit, o MBL tem nada a ver com o Ayan, né? Só fotos aqui. Mas não tinha nada a ver com o MBL. A gente comentava um monte de coisa. Enfim. Depois, eu ainda falava de Nando Moura. Você tá vendo aqui, ó. Nando Moura, como é que ele foi, porque ele foi blindado. Eu mostro que Nando Moura estava em algum dos arquivos protocolados pelo Frota, como um agente do caos, um extremista, que é o grifado, sendo citado. Aqui também, aqui. Como na própria lista, que o Yuri está destacando, o Nando Moura está nessa lista. E aí termina. Esse pedacinho da história, né? Que é basicamente de 2019, eu tô falando só da perseguição, até a decisão de 27 de maio de 2020. Você vê que esse material termina, e quando eu fiz esse vídeo da época, sem nada relacionado à minha pessoa, né? A minha pessoa não tem nada. Falei da perseguição que os outros sofreu. Aí lembrando ali, né? Uso de minha influência só pra queimar reputações. Aí, pro comentário que eu deixei pro Yuri, apareceu esse cara. Esse cara, acho que ele é corno, sem brincadeira nenhuma. Ele tem um negócio assim por mim na internet, eu fico meio assim, meio chifrudo. Acho que realmente é corno, ele tá meio chateado comigo.
Aí ele vem falar o seguinte, né? Engraçado. Não tem nenhum ZV nessa lista, ninguém da assessoria de parlamentares do PSL do Rio, ninguém do gabinete do cabeçudo, nem você, Muttley, com seu exército de Brancoleone, ops, foi mal, sua tropa do PCO, só os intergalácticos que vocês odeiam, Frutinha é parça de vocês, o Frota é meu parceiro, né? Você não tá nessa, não tá nada. Eu sou aquele cara que não fico chorando minhas pitangas, né? Chorar minha pitanga não resolve de nada. O cara que fez a lista, né, e aí tem que entender que o momento da história, quando essa lista começou a ser feita, eu não estava ainda nas redes sociais. Eu não estava ainda na confusão, né? Eu não tinha tamanho suficiente. Mas ainda com a CPMI rolando, vê esse videozinho aqui da época. 26 de maio de 2020. Um dia antes da busca e apreensão. Um dia. Imagina, teve busca e apreensão, pessoal com polícia na casa, sabendo que era por causa do Ayan. Um dia antes da busca e apreensão tem esse vídeo. Eu bato doído. Por exemplo, o Zé Ruela lá do Kim Paim veio com aquela palhaçadinha. Eu não sei o quê. Vai fazendo teoria da conspiração. Eu fiz um vídeo que eu sei que teve pouca audiência, só que o relatório com o que ele fez vai para a CPMI das fake news. Então, quer dizer, e eu não estou retaliando, porque é o seguinte, porque isso é teórico da conspiração, faz afirmações que não pode provar, é parte dessa usina de desinformação da rede, e nós vamos tretar agora como gente grande. Então, o que eu acho que falta direito é fazer isso, sabe? Assim, pegar esses caras, eu bato Tá vendo aí, né? Por exemplo. Aí, porque não tá na lista, né? Aí pra você ver como são as coisas. O pessoal fala sobre denunciar lá fora, né? Tem que denunciar lá fora. Aqui é o site oficial da Associação de Juristas da Austrália Ocidental. Aí, título em inglês, né? Quem escreveu esse texto foi o professor Augusto Zimmermann. Por que me tornei vítima de perseguição política no Brasil? Aqui na época eu procurei alguém aqui para eu poder contar meu caso, né? Ver se alguém se importava. Aqui eu traduzi, né? O texto tá todo em inglês, mas vocês conseguem ver mesmo como era a estrutura, né? Aí o Augusto começava fazendo aqui uma breve introdução e depois ele atestava que os fatos a seguir eram verdadeiros e eu meio que contava, né? Eu falava do caso do Luciano Ayan, o que estava acontecendo. O Ayan, enfim, fala a mesma coisa. Eu digo, eu entrevisto na mais frente do país, o Globo, aí eu coloco o link. O Ayan confessa abertamente, está envolvido na guerra política. A grande mídia do país também noticia que ele foi o campeão de disseminação de notícias falsas. Da Marielle Franco, né? A Marielle era filha do PSOL e o Ayan mentiu sobre ela e tudo mais. Aí eu coloco aqui, ó. Bota o site do UOL, uma notícia que diz que ganhou muito dinheiro em parceria com o MBL, né? Sites focados em notícias falsas. Para explicar o que ele está planejando fazer contra mim, primeiro preciso explicar o que está acontecendo no cenário político brasileiro. Após muitos anos de governo de esquerda, profundamente corruptos, os brasileiros finalmente elegeram um presidente conservador. A mídia e os partidos de oposição têm se mostrado relutantes em aceitar o resultado da eleição. Desde o primeiro dia, fizeram tudo a seu alcance para derrubá-lo. Desde meados do ano passado, a oposição chegou a criar uma CPMI, não só para desacreditar o governo, mas para perseguir e criminalizar qualquer pessoa que ouse apoiar abertamente o presidente brasileiro e suas ideias políticas. O senhor Afonso alega exercer poderes extraordinários sobre essa comissão em particular. Ele tem auxiliado deputados federais, fornecendo-se nomes e relatórios de pessoas que possam ser consideradas merecedoras de sofrer tal perseguição. E já prometeu mais de uma vez produzir um relatório completo a meu respeito, uma vez por meio do Twitter pessoal e outra em uma entrevista ao vivo a um youtuber chamado Ícaro Teixeira. Eu não estou na lista, mas olha lá, ó. Esse teórico da conspiração do Olavim estão cada vez piores. Esse é o tal Kim Paim, violentamente obcecada por mim. Baixei todos os vídeos, tais dossiês, né, servem provas contra ele. Em breve vai relatório para a CPMI. E é o que eu estou denunciando, né? A Dani Laxo, com a Ana, Ereu Crispim. Como é o nome desse cara aqui? O cara da Bandeirantes. Esqueci o nome dele. Da Bandeirantes, pô, esqueci o nome dele completamente. Esse é o Nereu Crispim, na verdade, o Ayan e o Pavinato, né? Mas o Pavinato mudou, agora tenho que gostar dele, né? Em entrevista ao jornal DCM, Ayan revela que está auxiliando deputados, aí você vê todos os links do que está acontecendo,
Qual o problema com essa investigação parlamentar, né, essa CPMI? A resposta é bastante simples. A CPMI está sendo usada como base para uma apuração arbitrária e inconstitucional. Essa apuração está sendo conduzida por um juiz profundamente controverso, Moraes. Tanto o ex-PGR quanto o atual já solicitaram suspensão imediata da investigação. Dessa mesma forma, centenas de juristas já apontaram a inconstitucionalidade dessa investigação em particular. Gazeta do Povo, Jornal Brasileiro e tudo mais, tá aqui, ó. Gazeta, né, inquérito do Toffoli é legal. O jornal GGN, outro jornal brasileiro, que é o de esquerda, inclusive, que é do Nassif, revela que a ex-PGR Raquel Dodge apresentou queixas sobre a inconstitucionalidade da investigação. Ela entrou com um mandado de inconstitucionalidade do Supremo, mas seu pedido foi negado. Link também. O Tempo, outro jornal brasileiro, relata diversas denúncias feitas pela PF sobre anomalias geradas por essa investigação, incluindo a abordagem da PF a esses casos e como foi formada a equipe de investigadores. Quantas pessoas... Você vê, quantas matérias da imprensa você já ouviu falando que o inquérito começou de forma sem sorteio? Acho que toda. Você já viu todo mundo falar sobre isso? Globo, Folha, Estadão, Veja, Metrópolis. Quantos portais de imprensa já comentaram sobre o início da equipe da PF? Essa história ninguém quer saber, né? Eu também não quero contar. Tem que perguntar pro Deltan aí. E o Moro. Sobre o Igor Romário de Paula. Caroline de Tony, deputada, listou pelo menos 11 irregularidades em toda a investigação. Link. Até o momento, mais de 28 pessoas foram visitadas pela polícia em suas casas. Tá ali, denunciando, né? Até mesmo o AB trocou com o pedido no Supremo, solicitando que o tribunal permita acesso aos réus. É nesse contexto que o Ayan vem me ameaçando de processo. Ele foi conhecido por não poupar esforço para atacar todo mundo, família. Aí vem, ó. Infelizmente, a participação do Ayan não termina aí. Embora ele seja réu nessa investigação, nada lhe acontecerá, até mesmo pedido oficial para contribuir com a investigação. Aí eu deixo o link aqui, ó, que é a convocação dele da CPMI, pela Lídice da Mata. A convocação da Lídice, né, que participou do evento do Redes Cordiais, que é o evento do Guilherme Amado. Ó o Guilherme Amado aqui embaixo. Na época o Guilherme Amado não era um problema. Ele também participa de conversas ao vivo com o presidente da CPMI, o Ângelo Coronel. Ó, tá ali. Eu fico lá, né? Então, o que é que eu fiz pro Ayan me perseguir tão violentamente? A resposta é bem simples. Eu usei apoiar Bolsonaro e relatar essas histórias nos vídeos que eu publiquei no YouTube. Na tentativa de me silenciar e me perseguir politicamente, a Ayan está determinado a ir até as últimas consequências e usar não só de políticos antigovernamentais, mas também juízes notórios do Supremo, né? Aí você bota aqui, ó. Aqui já tá no portal. Aqui, ó. O texto original, em inglês. Aí, ó. Tudo lá bonitinho. 8 de junho de 2020. Na época, eu tentei falar pro galera do Brasil, falar, pessoal, eu consegui aqui, ó, não é uma OAB da Austrália, mas eu falei, tô saindo aqui oficial, pô, o professor doutor, o Augusto Zimmer era responsável pela cadeira de Direito Universitário lá na Western Australia, agora o Zimmerman, ele tá na Universidade em Sydney. E ele fez o Zimmerman já deu entrevista já para esses portais, já escreveu texto no Brasil, foi repostado por um monte de gente. Ele é conhecido, ele é brasileiro, mas ele já mora aqui há mais de 30 anos. Tem livros publicados de direito constitucional australiano, como o Law da Inglaterra. Eu não sei como é que se chama a questão da lei lá nos Estados Unidos, mas é um intelectual comentando, denunciando, tá ali. Aí você vê como são as coisas, né? O tempo passa, o tempo voa. Você não tá na lista? Eu não tô na lista, não. Só fui jurado aí de morte pelo Ayan por diversas vezes. É só um detalhe, né? É porque o meu é um relatório sozinho, só pra falar de mim. E o comunicador, né? Influenciador / comunicador que usa de sua influência para queimar reputações. Eu realmente tô queimando aqui a reputação do Ayan. Mas vocês entendem, velho? Isso é que é a direita, gente, no final do dia. A diferença do MBL, do Ayan, para alguns setores da direita, é o nível que eles estão dispostos a irem para te perseguir. Um cara que, porque tomou um corno, desconta a raiva dele em você. O outro porque, não sei, porque tem medo de dividir a direita. E no final do dia falam tanto, do inimigo à esquerda, inimigo à esquerda, o MBL é de esquerda. Porque o MBL é meu inimigo, até hoje. Ninguém vai me falar que o MBL vai virar meu amigo, né? Não. Assim, é aquele ponto de sempre, né? O que eu falo eu mostro e eu pergunto, qual a direita que vocês querem construir no Brasil?
A classe política brasileira, ela precisa verdadeiramente se movimentar um pouquinho melhor, se posicionar um pouquinho melhor. Essa questão do Ceará ontem, pra mim, é um caso clássico aí que é um diagnóstico que tá ruim. É um diagnóstico que tá ruim. Pessoas do mesmo partido que não conseguem se acertar, de um mesmo partido. Uma história que parece que, no mínimo, não é do jeito que começou a ser vendida, né? A partir do momento que o André começa a falar, parece que tem algo a mais nessa história que merece ouvir. É isso, né? Eu acho que a informação muda, acho que politizar as pessoas é importante. O Disseu também acho que é importante politizar. O Disseu cita a coisa, o Disseu está pensando em reformular a esquerda para o mundo que está por vir. Para o mundo que está por vir, não, para o mundo que já existe. O Disseu está preocupado com isso, o mundo mudou. As discussões mudaram. Tem que olhar algumas coisas de uma forma um pouco mais profunda. Eu acho que olhar para o Brasil e falar o problema é o PT e temos que tirar o Lula a todo custo e tudo mais, e achar que isso, agora vai dar tudo certo que o Lula saiu. Rapaz, eu já vi coisa demais para saber que o problema é muito mais profundo, viu? Muito mais profundo. Acho que mais importante que o Lula é a perseguição judicial. Mais importante que vencer 2026 é aprovar a anistia. Aprovar a anistia é a coisa mais importante para mim que existe no país, mas de disparado. É realmente a condição sine qua non para existir uma direita nesse país. Para realmente acabar com toda essa perseguição. Passar uma borracha. E é isso, né? Eu fico por aqui. Vote em mim no iBest, por favor. Primeiro link da descrição. Realmente te peço. Mesmo se você não gostou de mim, vote em mim, vá. Me ajude a ganhar. Eu vou ficar muito feliz. E se gosta do meu trabalho também, quiser andar um pouco mais, passar mesmo no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br, o único registro da história política brasileira e que, além dos eventos recentes, tem diversos casos das perseguições que a direita sofreu hoje, ontem, né, e num passado um pouco mais distante. Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Desculpa pelo vídeo longo, mas é isso, né? Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui.